Olá, sejam bem-vindos a este canal, sejam bem-vindos à leitura do livro de Provérbios. Hoje nós temos o capítulo 2, todos os dias um capítulo para você meditar e começar o ano com essas palavras de sabedoria. Convido você para acompanhar a leitura e estar comigo todos os dias. Curta esse vídeo, compartilhe e também deixe o seu comentário. Escreve aqui embaixo qual é o versículo que mais chama a sua atenção. Vamos então iniciar agora a nossa leitura do capítulo 2 do livro de Provérbios. Vem comigo. Meu filho, se aceitares minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para que faças teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e levantares tua voz por entendimento, se o buscares como quem busca a prata e o procurares como quem procura tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Pois o Senhor dá a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca. Ele reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham em integridade, guardando as veredas dos justos e protegendo o caminho dos seus santos. Então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas. Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento te será agradável. O bom senso te protegerá e o discernimento te guardará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Para te livrar dos que deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas, dos que se alegram em praticar o mal e sentem prazer na perversidade dos maus, e dos que seguem por veredas tortuosas e se desviam do seu caminho, para te livrar da mulher imoral, da estrangeira que seduz com palavras, que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança que fez com seu Deus. A sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para as sombras da morte. Nenhum dos que se dirigem a ela voltará, nem retomarás veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos. Porque os corretos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão exterminados e os enganadores eliminados da terra. E neste capítulo 2, eu chamo a sua atenção para dois pontos muito importantes. O primeiro ponto, nós encontramos do primeiro versículo até o 4, quando mostra a necessidade de uma participação intencional sua, uma decisão, uma escolha. Nós escolhemos buscar a sabedoria em Deus. Do primeiro ao quarto versículo diz assim: meu filho, se você aceitar Deus falando comigo e com você, você aceita as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus mandamentos. É a escolha que nós precisamos fazer. Se você der ouvido à sabedoria, se você inclinar o seu coração, se você clamar por entendimento, se você procurar como se procura prata, ou seja, você precisa desejar muito. Eu desejo muito iniciar esse ano buscando essa sabedoria de Deus, que é a própria sabedoria. E do versículo 5 até o 8º, nós vemos Deus vindo na nossa direção e se revelando como sabedoria. Primeiro, uma decisão nossa, eu desejo muito. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, muito relevante nesse capítulo, é Deus vindo ao nosso encontro e se revelando. Então diz assim: então você entenderá o que é temer o Senhor, você achará conhecimento, você encontrará discernimento. Deus vem ao nosso encontro. O primeiro passo é nosso, eu decido
eu decido pela sabedoria de Deus, não sabedoria humana, sabedoria de Deus. E Deus vem ao meu encontro e se revela. E revela o quê? Em primeiro lugar, o temor do Senhor. Não foi isso que nós vimos no capítulo de ontem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Deus vem ao nosso encontro e se revela. Primeiro, o temor do Senhor. E em segundo, nós encontramos do versículo 9 em diante, nós vamos perceber, discernir a diferença entre o genérico e o verdadeiro. Nós vamos perceber rapidamente a diferença do que é engano e do que é verdadeiro. Não é isso que a gente precisa para tomar decisões acertadas, para fazer planejamentos, ter direção certa, para os nossos focos, para a nossa direção, para os nossos propósitos, para os nossos planos. Nós vamos saber, com a sabedoria de Deus, a diferença do falso e do verdadeiro. Nós vamos entender que a sabedoria, verdadeira sabedoria, é de Deus. E vamos ver a diferença da sabedoria do Google, que é uma plataforma onde as pessoas plantam informações, mas nós vamos receber diretamente de Deus. Eu desafio você, nesse segundo dia, a desejar ardentemente a sabedoria de Deus. Poste aqui, se comunique conosco, diga qual é a decisão que você toma no início deste ano e o que você deseja. Sabedoria para resolver quais áreas da sua vida, quais problemas da sua vida. E depois você verá a diferença. E compartilhe aqui conosco o seu testemunho. Até amanhã, tenha um bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus.